Lula está prometendo coisas de graça, enquanto Galípolo se diz extremamente preocupado com a inflação. Se esquenta os ânimos entre Lula e Trump e, embora eu não concorde com nenhum dos dois lados 100%, isso tende a não terminar muito bem para o Brasil. Vou aproveitar para falar aqui da dinâmica do etanol. E precisamos falar sobre o índice de liberdade econômica e já vou aproveitar e falar do Bitcoin, que na minha visão ele está tendo um comportamento errado em relação a tudo isso que está acontecendo recentemente, tá? Então já deixa o like no vídeo e vamos começar então. Imagino que nessa altura do campeonato você já saiba que macroeconomia, microeconomia e política tem tudo a ver com os investimentos, acabam afetando demais os resultados das empresas e ainda mais as cotações, e aí que acaba oferecendo a oportunidade eventualmente, né? Porque se por um lado os resultados acabam sendo afetados, a queda normalmente é muito exagerada, né? Então se uma ação deveria cair, sei lá, 30%, ela cai 60%. É algo mais ou menos por esse caminho que a gente consegue chegar às oportunidades. Mas de fato, política, macroeconomia, microeconomia, tudo interfere nos resultados das empresas. Então vamos começar com essa dinâmica Brasil e Estados Unidos, que está bastante acirrado e, como eu já disse, eu não concordo 100% com nenhum dos dois lados, mas não tende a terminar bem para o Brasil, né? Então Lula fala ali em reação comercial e denuncia a OMC após taxas de Trump. Ele diz que se taxar o aço brasileiro nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. Esse negócio de taxar os produtos que a gente importa deles é onde mora o perigo aqui para o Brasil. A questão não é tão simples assim, mas antes da gente chegar lá, primeiro aqui a questão do aço, né? Eu não concordo com o que o Trump fez por taxar o aço assim de modo geral. Ele simplesmente colocou uma taxa lá e ponto final. E na minha visão nem é a questão aqui com o Brasil. Embora o Brasil seja o segundo que mais comercializa e seria o mais impactado ali, o problema dele parece ser mais com a China, né? Ele citou ali que está incomodado com o Brasil e a Argentina importarem aço chinês. O aço chinês a gente sabe que muitas vezes é subsidiado, né? Então é uma concorrência desleal. E aí entra esse aço chinês aqui no Brasil e sobra aço do Brasil e o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então ele acabou colocando essa taxa geral para todos os países, mas por outro lado eu acho extremamente justo quando ele fala de taxas recíprocas, tá? Porque o Brasil taxa mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos taxa o Brasil. Então, neste lado, nesta visão aqui, eu acho que ele está certo, mas é uma outra conversa. No memorando assinado pelo Trump quinta-feira, ele comenta ali sobre a questão do plano justo e recíproco, e o governo americano afirma que a tarifa dos Estados Unidos sobre etanol, por exemplo, é de apenas 2,5%, enquanto o Brasil cobra uma taxa de 18% no etanol. Isso foi um exemplo que ele fez, mas se a gente pegar a média, vai ter item sim que o Brasil taxa mais, outro que ele taxa menos, mas na média os Estados Unidos taxam menos que o Brasil. Eu já comentei com vocês outras vezes o porquê que esta discussão não tende a terminar bem para o Brasil, porque embora exista um equilíbrio entre importação e exportação, existe aqui um desequilíbrio entre valor de produto, valor agregado dos produtos. Olha os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né? Podem ser substituídos aí por qualquer país, enquanto os produtos importados, como é que você vai pegar instrumentos médicos de ótica, sei lá, de outro país, né? Não é tão simples assim. Então são produtos de maior valor agregado, mais difíceis de serem substituídos. Então eu vou explicar a dinâmica do etanol, que foi exatamente o item que os Estados Unidos citou ali como exemplo de diferença de taxa, 2,5 contra 18, né? A gente vê que reduziu muito a importância dos Estados Unidos nas exportações que o Brasil faz, então a gente vê que não é tão grande assim. Só que isso aqui também tem uma outra justificativa também do mercado interno do Brasil, né? Por que exportava tanto ali no governo Dilma, bateu o recorde? Por conta do controle de preço que ela colocou na Petrobras, obrigando praticamente as empresas brasileiras de etanol a exportarem o máximo que elas conseguissem exportar. Então elas exportavam tudo que elas conseguiam, porque aqui era um cenário maluco de controle de preço, que só na cabeça da Dilma para isso aqui ser implementado no Brasil. Destruiu, né, a Petrobras e estava destruindo as empresas também açucareiras de etanol ali, e aí elas exportavam o máximo que elas conseguiam. Saiu a estocadora de vento e aí entrou o Temer e as coisas começaram a ficar num nível normal. Só que começou a reduzir de novo no governo Bolsonaro e também no Lula. Só que nessa dinâmica mais recente, eu acredito que tem muita influência também na questão do etanol do milho, que cresceu bastante nos Estados Unidos. Então eles começaram a ganhar mais força ali e aí as importações do Brasil
começaram a diminuir, o Brasil começou a achar outros países que estavam dispostos a pagar preços melhores também. Aí vale a gente destacar a Coreia, que é o maior importador, mas também países europeus, países que estão dispostos a comprar etanol com maior valor agregado, né? Aquele etanol que a Raízen foca muito nas exportações. Então, caso eles resolvam colocar o imposto aqui, por mais que não seja mais o líder, ainda é o segundo, então traz o impacto. E o problema é que coloca o imposto aqui, aí o Brasil vai e coloca um ali, aí o outro coloca acolá, e fica essa coisa aí de criação de impostos aos montes e não tende a dar nada bem, como eu já comentei com vocês, principalmente para o Brasil. Quando olhamos a receita da Raízen, por exemplo, você pode ver que mesmo a distribuição de combustível puxando lá para cima o Brasil e a Argentina, a gente vê que ela tem uma importância na Ásia, na Europa, né, na América do Norte. Então, se tirasse a distribuição de combustível, teria uma empresa bem até que diversificada aqui em termos de países, né? Que a gente está falando aí, se a gente tirar a distribuição, a gente fica mais falando do açúcar e do etanol. A Jalles Machado, por exemplo, já é uma empresa menor, já não tem tanta exportação assim. Mesmo ela não tendo distribuição de combustível para dar aquela bagunçadinha, a gente vê que ela tem uma exposição muito grande interna mesmo aqui no Brasil. E quando olhamos a São Martinho, que é uma empresa de porte maior do que a Jalles Machado, mas não é, assim como a Raízen, é uma empresa que tem distribuição de combustível, que puxa Brasil e Argentina para cima ali na receita, nós podemos ver que é já é bem equilibrada aqui entre os países. O Brasil é metade, né? E os Estados Unidos, por sua vez, nem tem um peso grande. Então, como você pode ver, não é tão importante assim os Estados Unidos para as empresas listadas na Bolsa, mas para o Brasil como um todo mais de 17%. E outro ponto é que, de novo, é um item, né? Você taxa um aqui, aí o outro taxa colar, e fica nesse taxa-taxa, tende a nos terminar bem, de novo, para o Brasil principalmente. E aí eu emendo tudo isso no comportamento errado que o Bitcoin está tendo. Na verdade, um comportamento mais pensando no curto prazo, né? Olha só, o Trump assinou então a ordem de tarifas recíprocas ontem, né? O que aconteceu foi que o Bitcoin caiu, ele está se recuperando hoje, e isso tem acontecido aqui nos últimos dias, como você pode ver. Ele primeiro anunciou lá a tarifa na China, México, Canadá, o Bitcoin caiu, ele tirou, tava indo bem o Bitcoin com o Trump e tudo mais, ele caiu forte, depois se recuperou ali parcialmente quando os países falaram que iam negociar e tudo mais, iam abrir conversas ali, aí veio o Trump e colocou tarifa de 25% sobre alumínio e aço ali, né? O Bitcoin voltou a cair, e aí depois ele até ameaçou uma recuperação, mas antes mesmo de acontecer qualquer uma reação mais forte, já vai ele ali e fala sobre tarifas recíprocas, assinou ontem o negócio lá, e aí vai o Bitcoin e cai novamente. Como podemos ver, o Bitcoin está até meio que tentando fazer um fundo aqui na casa dos 95 mil pontos. Esta queda do Bitcoin e essa volatilidade está muito ainda na questão das tarifas. Como você pode ver, ontem ele atingiu ali aquelas mínimas de cerca de 95 mil pontos que ele vem tentando manter aqui, né? Aí hoje já tenta se recuperar um pouquinho aqui, porque tem muito institucional também comprando o Bitcoin. Então, mesmo ainda nessas notícias pesando no curto prazo, ele vem tentando se manter. E aí a gente pode ver analistas, bancos, corretoras, todo mundo recomendando o Bitcoin, dizendo que ele vai atingir topos aqui em 2025 ainda. Tem mais uma análise aqui dizendo que ele vai bater 125 mil dólares ainda em junho. E é muito difícil prever o curto prazo exatamente por conta dessas volatilidades na macroeconomia, né? Ele responde a várias questões ali e o que eu gosto de pensar é que o Bitcoin no longo prazo, 4 anos, que nem longo prazo isso aqui já é no máximo médio prazo, ele tende a ter valores maiores do que o de hoje. Isso sempre aconteceu historicamente. Quem mantém o Bitcoin por 4 anos consegue ter lucros ali. Como vocês têm visto, eu vou sempre comprando o Bitcoin ali aos poucos. Eu tenho uma posição mais antiga? Sim, tenho. Mas desde o meio do ano passado ali, julho de 2024, eu montei uma nova posição com vocês e vou comprando ali aos poucos o Bitcoin na corretora CoinFury, né? E olha só, eu comprei então 2.100 dólares em Bitcoin e se você for ver o quanto já valorizou foi 700 dólares, simplesmente comprando aos pouquinhos ali, ó, 31% quase aqui de retorno. Eu vou simplesmente comprando independente se ele subiu ou deixou de subir. Eu sim busco comprar quando ele tem essas quedas, principalmente quando ele vai batendo nesses pontos aqui que eu tô vendo que ele tá tentando segurar, mas óbvio, ele pode cair mais amanhã. Se ele cair mais, aí eu forço um pouquinho mais a compra e vou levando aqui, ó, na tranquilidade. E não tem corretora melhor para você comprar Bitcoin que a CoinFury, porque ela é totalmente livre de taxas. Então você consegue comprar mais Bitcoin na CoinFury do que compraria em outra corretora. E além do mais, você utilizando o meu código de convite na sua inscrição ali
Top Coins, você vai concorrer até $250 em ações do Banco do Brasil. O dólar está valendo ali já quase R$6, né? Então isso aqui dá mais de R$1.300. Só que para concorrer você tem que comprar ali as primeiras ações americanas ou brasileiras mesmo, ou até mesmo Bitcoin. Você tem que fazer ali uma compra equivalente de $250, só que em reais, aí você vai concorrer aos mesmos $250 de volta. Eu gostaria de voltar a apresentar para quem ainda não conhece o ranking dos países com maior liberdade econômica do mundo, né? Esse aqui foi levantado com base em dados de 2022 e o mundo está caminhando um pouco mais em alguns itens aqui, mais para menos liberdade. Quanto mais ele caminhar para menos liberdade, na minha visão, mais o Bitcoin tende a ganhar força, não é verdade? Diga no comentário se você concorda. Mas enfim, vamos ver aqui como é que estava aqui então o ranking de liberdade econômica. Podemos ver que de azul são os países mais liberais, Estados Unidos, os países aqui da Europa, os melhores países da Europa ali, ó, tinindo em liberdade, né? E são os países mais desenvolvidos. Aí a gente vê os segundos aqui, o segundo escalão, que aí tem o México, só que o México já está mais próximo de quase entrar no terceiro. A gente tem uma Itália aqui que aí já está mais próximo de entrar no primeiro quartil, né? Então, também tem isso, né? Às vezes o cara está quase caindo, às vezes o cara está quase subindo, mas de qualquer forma, você vai ver a cor aqui, você vai bater. São os países mais desenvolvidos do mundo, são os azul, seguido, na maioria das vezes, dos verdes aqui. E aí tem os laranjinha, Brasilzão tá aqui em terceirão, né? E a única exceção dos melhores países aqui é a China. Mesmo assim a China é desigual, né? Mas a China é com pouca liberdade e é exceção. E aí o pessoal quer mirar em quem? Quer mirar na regra azul? Não, ele quer mirar na exceção. Por que raio você quer mirar na exceção que é irreplicável? Ninguém consegue repetir o modelo da China, que aliás é capitalista pra cacete pra fora das fronteiras, né? Por isso que ela tá dando certo, mas ninguém consegue replicar isso. Aí você quer mirar na exceção, porque tudo que é laranja aqui é ruim, tudo que é vermelho é péssimo, aí você quer mirar na exceção ao invés de mirar na regra, né? Óbvio que você vai ver aqui algumas mudanças aos próximos anos. O México, por exemplo, já estava indo aqui para o terceiro laranjinha, talvez ele já ele deu uma esquerdadinha aí, né? A Argentina deu um caminho para a liberdade, talvez vá para o laranjinha, ou como está vermelho. Não é da noite para o dia que você muda, tá? Não entrou o Milei lá, agora somos os países mais liberais do mundo. Não, é devagar. Você ficou décadas sendo destruído, precisa de tempo para melhorar. Olha o que leva aqui em conta esse ranking, né? Carga fiscal. E aí o Brasil é péssimo nisso, né? Péssimo. Maior IVA do mundo. Tamanho do Estado. Eu falo tanto isso, né? Então você às vezes está em dúvida. Eu não sei se eu voto no candidato A ou B. Os dois são horríveis. Aí você vê em quê? O que vai colocar menor Estado, vota nele, porque é melhor, menos Estado é melhor. Estabilidade monetária, óbvio, inflação a gente não quer, por isso que a gente não quer gastança. Liberdade de comércio, esse é um ponto que os Estados Unidos está começando a dar uma pioradinha ali, né? Óbvio que o Trump está prometendo piorar aqui para melhorar aqui, né? A carga fiscal interna deles ali. Vamos ver se ele vai conseguir, mas de qualquer forma, num primeiro momento eu vejo, ó, não tá legal isso aqui. Liberdade de regulação, também é enroscado pra caramba o Brasil. Liberdade judicial, só se for liberdade de ex-presidiários, aqui a gente é bom nisso aqui. Moral da história, mais Estado, menos riqueza. Mais Estado, mais desigualdade. É importante você separar discurso, falácia da prática, da realidade prática. É ao contrário, quanto mais Estado, pior fica para o pobre. Mas se você acha que eu tô maluco, diga aí, você prefere os países de azul ou os países de laranja e vermelho? E aí a gente entra naquele item que o Lula prometeu para essa semana, ele não cumpriu ainda, mas ele já deu um spoiler aqui do que tá para vir, olha só, a bagunça que vai mexer na Bolsa Brasileira, vai ter quedas, a gente volta naquele começo do vídeo que eu falei, lembra? Beleza, afeta as empresas? Afeta, mas o exagero do mercado é que gera, ó, as oportunidades, mas não deixa de ser bagunça e eu não gosto que isso aqui continue por muito tempo, mas é o que tem para hoje, tem aqui essa baguncinha que ele está prometendo aqui, né? Então olha só, o governo vai conceder crédito consignado privado, isenção de R até 5 mil e gás de graça. Vamos começar pelo mais fácil? Gás de graça. Gás de graça? Não existe nada de graça do governo, porque tudo que o governo dá de graça, alguém está pagando, paga por impostos. Não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas pagadores de impostos. Não adianta pensar que outra pessoa vai pagar, porque quem vai pagar é você. Isso aí é o discurso da Margaret Thatcher e vale até hoje. A única saída disso é o quê? Ó, imprimir dinheiro. Ele pode imprimir dinheiro, que é pior ainda, vai gerar inflação, porque não existe árvore de dinheiro para sair dinheiro do nada. Aliás,
Se existisse árvore de dinheiro, como não tem uma produtividade por trás dessa árvore, a árvore não está trabalhando, gerando produtividade, vai gerar inflação também. Então, mesmo que existisse uma árvore de dinheiro, ia dar ruim, a não ser que a árvore de dinheiro fosse em dólar, aí era bacana, porque aí tá ferrando outro país lá, né? Tá gerando dinheiro de outro país, mas não, a árvore de dinheiro em real vai gerar o mesmo problema de inflação. Não existe saída, não existe mágica. Isso aqui vai vir do pagador de imposto, tá? Aí você fica surpreso quando nós temos uma inflação alta no Brasil voltando, quando nós temos o Haddad criando impostos infinitos, impostos para os brasileiros, nem lá fora, impostos para cá para dentro. Aí é por conta disso aí, né? Bom, isenção até R$5.000. Aí eu já disse para vocês, né? Esse negócio de isenção até R$5.000, primeiro, vai gerar novos impostos para alguém pagar isso aqui e não vai ser o suficiente, porque nós não temos tanta gente rica assim no Brasil. O Brasil é um país pobre, tem uma quantidade de pessoal muito maior. Eu já disse para vocês, quando eles colocaram os números ali bonitinho, que vai acontecer o quê? Vai gerar mais rombo fiscal. Por isso que a Bolsa ela tá tão insatisfeita com isso. A Bolsa o gringo não tá preocupado. Puxa, ó, puta, olha só, o Bartz vai pagar mais imposto. Tá nem aí, o Bartz que paga. Ele quer que não fique um rombo fiscal, que fique uma inflação. Então ele tá pensando no quê? Ele tá pensando que não vai ser o suficiente o imposto que eles vão criar, vai criar um imposto e vai gerar inflação também, porque vai ser um rombo aqui. Então é as duas coisas que eles vão pagar aqui das duas formas, inflação e mais impostos. Tem mais 3 programas que vamos fazer. Se eles não gostam que o povo tenha dinheiro na mão, vão ficar com mais raiva de mim. Vamos fazer o crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada, vamos entrar com o PL, projeto de lei, para que quem ganha 5 mil não vai pagar mais imposto de renda. Estamos discutindo o projeto que está quase pronto para entregarmos gás de graça para 22 milhões de famílias nesse país. Para nós, o gás faz parte da cesta básica. O gás sai da Petrobras por R$36 e ele chega aqui quanto? Lógico que ele vai chegar caro, porque esse país tem uma porcaria de impostos gigantescos. Aí o gás que sai da Petrobras vai muito mais caro. Então diminua a porcaria dos impostos. Ah, lembrei por que não pode diminuir os impostos. Porque você não para de querer dar coisa de graça. A conta não fecha. Então é óbvio que a Petrobras vai vender por 36 e vai chegar muito mais caro. É imposto pra cacete. Também tem outro ponto que é logística, né? Não existe mágica. A Petrobras não sai o gás ali lá, estala o dedo e puf, surge na casa da pessoa. Tem uma logística ali também para fazer, mas o principal são os impostos. É por isso que é tão importante políticos como o Milei. Ele proibiu, ele baniu a palavra de graça e grátis para serviços públicos, porque nada de graça, é sempre o pagador de imposto que vai pagar. E aí vem aquele gás, nossa, como é que ele sai 36 da Petrobras e chega 100 e cacetada aqui? Por causa do tanto de imposto, por conta da gastança, por conta de tanto serviço grátis. É importante fazer um parênteses aqui, que embora eu não concorde com essa gastança, pior ainda do que a gastança é o Estado ser gordo, inflado, né? Ministério pra cacete, tudo aí com um monte de pessoas, né? Quem explica a Aniele sendo colocada na conselheira de uma metalúrgica, uma coisa que ela não entende nada, né? Ela não entende nem do ministério dela, ela contrata uma racista para trabalhar no ministério dela. Então, o que ela tá fazendo nesse conselho? É isso que ele quer, colocar manteiga na Vale, que é essas porcaria que só atrapalha, só desacelera o país. É uma matéria fechada, então não vou poder ficar lendo ela toda aqui, mas na sequência ele diz que ele vai entregar isso aqui até o carnaval. Então até o carnaval nós devemos ter o quê? Promoção na Bolsa de Valores, se realmente ele cumprir. Eu não estou falando que vai cair a Bolsa até o carnaval, estou falando o seguinte, se ele vier com essas gastanças aqui, a Bolsa vai reagir negativamente. Isso sempre aconteceu. Aí reage negativamente, mas a bolsa está tão barata, mas tão descontada, que é capaz de ela recuperar ali depois na sequência, como aconteceu ali em dezembro, novembro, que a gastança fez a bolsa cair pra caramba, depois deu uma recuperadinha em janeiro, mas não recuperou o suficiente, né? Então assim, fica atento, é isso que eu tô querendo dizer, até carnaval ali deveremos ter oportunidade se o Lula cumprir o que ele tá prometendo aqui, tá? Recomendo agora você assistir um desses 2 vídeos que aparece aqui na tela, um abraço e até o próximo, valeu!